Olá, mais um podcast Advocacia na Veia, seu 7º episódio. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e especificamente sobre a violência sexual contra criança e adolescente. Já que nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês laranja, é o mês de combate e enfrentamento contra a violência sexual de crianças e adolescentes. E a minha convidada não poderia ser outra pessoa que é a grande referência nessa luta, essa bandeira de defesa e proteção da criança e adolescente, que é minha amiga, companheira de luta, minha colega advogada Glícia Salmeron. Muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Sei que você tem uma agenda muito cheia. Você palestra em todo o Brasil, tem compromissos, reuniões, sempre muito comprometida e voltada com esse tema. É um prazer imenso, estar aqui com você, e não só com o amigo Henry Clay, mas com esse homem que é um homem público e que tem uma história, né, e uma responsabilidade e um compromisso muito imenso, muito grande e imenso com a pauta dos direitos humanos. E sempre nos apoiou na mobilização, na articulação, na implantação, na implementação, e no papel que nós tínhamos, né, ao longo desses anos, no estado de Sergipe e também durante o período que nós estivemos em quase 20 anos trabalhando para que nós pudéssemos, se não erradicar, minimizar, né, todos os tipos de violências praticadas contra crianças e adolescentes, e sobretudo esse que é uma das piores formas de violência, que é a violência sexual. Glícia, você está com uma blusa muito bonita. Dá um close, Ricardinho, olha. É a blusa da campanha, fala bonito. Faça bonito. Faça bonito. Na verdade, em 1973, ocorreu um crime que escandalizou o mundo. Foi o crime contra a criança Araceli, uma criança de 9 anos de idade. Ela foi sequestrada, foi violentada, foi torturada e assassinada. E até hoje, esse crime está impune. Só em 2000, no ano 2000, é que foi promulgada uma lei, a Lei 9.970, que instituiu o Dia Nacional de Combate e Enfrentamento ao Crime contra Criança e Adolescente. E esse dia é o dia 18 de maio. Né? E este mês de maio é um mês, portanto, de uma campanha nacional, uma política pública, governamental e também não governamental, em que a sociedade e o poder público se unem para fazer esse debate, fazer denúncias e também conscientizar a população da importância de procurar os órgãos públicos, denunciar toda e qualquer violência sexual. Glícia, nós sabemos que desde a Constituição de 88 para cá, Sim. a legislação brasileira protege a criança e adolescente, né? Inclusive a Constituição, a única de todas elas que já tivemos até hoje, diz que garante como um princípio a proteção integral à criança, ampla proteção. Né? Daí também, 2 anos depois de promulgada a Constituição, foi promulgado o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990. E demais outras leis que atualizaram o Código Penal, inclusive. Então, não é problema de legislação. Diante desse aparato legislativo e constitucional, o que vemos é
uma crescente de violência sexual contra criança e adolescente. Essa violência é feita ou por abuso sexual, e você vai explicar muito bem essa diferença entre abuso sexual e exploração sexual, e o abuso, a violência intrafamiliar e extrafamiliar. Mas antes que você explique isso, qual é o motivo de nós termos uma legislação avançada, protetiva, e a realidade é diferente? Os crimes aumentaram ou eles estão sendo mais denunciados? Bom, primeiro nós precisamos entender que país é esse, o que é o Estado brasileiro, ou seja, um país altamente machista, né? De uma cultura patriarcal. Machista, quando nós dissemos machista, estamos falando de um país onde, e na maioria dos casos de violência sexual, são praticados por homens, onde os homens, né, não têm limites com relação às meninas e aos meninos também. Então, acho que, para além da questão de ausência de prioridade, porque você fala de proteção integral, mas a Constituição diz proteção integral com prioridade absoluta, não é? Uhum. Da execução, né, das políticas públicas, da implantação dessas políticas, da implementação e, sobretudo, da prioridade dos recursos para que se materialize uma rede de proteção e de atendimento para garantir essa prioridade. Então, a gente tem 2 pontos que são fundamentais. O primeiro deles é essa questão cultural. Não é à toa que o Brasil é um dos países que tem um índice grande de casamento infantil e também de gravidez na adolescência. Então, na gravidez na adolescência entra, né, uma outra discussão, que é a discussão do aborto. E a gente tem aí vários casos, né, que tiveram uma repercussão nacional com relação a essa questão. E o casamento infantil como uma forma, né, encontrada pela família, pela comunidade, pela sociedade, de resolver, de elucidar as questões de abuso sexual praticados contra crianças. Então, a gente tem a questão cultural, que é muito forte. Quando a gente fala de machismo, a gente fala do machismo com, né, ênfase nessa cultura. Então, a mudança, a transformação de uma sociedade passa, sobretudo, pela educação. E aí a pergunta é: o que a escola, né, oferece para que essa mudança aconteça, quanto às gerações, né, que dos últimos 20 anos, digamos, ou dos últimos 10 anos. E a gente faz essa pergunta e a gente não tem essa resposta. Sobretudo porque na escola não se fala de educação sexual. Isso é outro ponto também que eu abordaria como um ponto fundamental também, para que a gente pudesse não dar todas as respostas, mas levantar esses pontos de discussão, de debate, e, sobretudo, né, diagnosticar e mapear, né, nesses inúmeros Brasis, né, nesse país continental, como a gente teria, sobretudo, uma resposta mais, não diria objetiva, mas do ponto de vista de fortalecer mais uma determinada política pública numa região onde existe um número maior e uma incidência maior desse tipo de crime. Veja, a Constituição Federal diz o seguinte: o dever de proteção à criança e adolescente é da família, da sociedade e do Estado. Exato. Né? Então, essa tríade precisa funcionar. Se um falha, acaba a proteção. E o gargalo começa muito no seio familiar. Sim, com certeza. Não é? Porque
acontece muitos abusos sexuais intrafamiliar e esses abusos não são denunciados. E as crianças e os adolescentes passam a ter um trauma psicológico muito grande, porque as consequências psicológicas para uma criança, um adolescente, um abuso sexual são imensos, né? Você tem trauma, tem crise de ansiedade, depressão, dissociação, né? Porque a criança, adolescente, o trauma é tão grande que o que é dissociação? A pessoa não tem a capacidade de discernir o que realmente aconteceu, ou o que está acontecendo, né? Isso é um transtorno Além de psicológico. acreditar no sistema, né? Além de acreditar no sistema. Então, passa pela cultura machista, né? Patriarcal também, porque 75% das crianças violentadas são meninas, né? Exatamente. Isso faz parte de um histórico nacional. Mas, além da família, como a sociedade pode ajudar? Como uma família, por exemplo, que tem que contribuir com a denúncia, com a vigília, com a atenção, com o acolhimento, com o cuidado, com a proteção das suas crianças, né? Como ela pode recorrer? Como ela pode denunciar? Quais órgãos públicos que ela pode fazer essa denúncia, inclusive com a proteção do sigilo, né? Porque muita gente tem medo, né? Muita gente tem medo. Sim, claro. Né? E não deixa de ser traumático, porque às vezes às vezes não, muitas vezes ocorre o quê? Um avô, um pai, padrasto, tio. Acontece isso. E muitos, né, Gleice? Então, veja que trauma até para quem vai denunciar. Mas como fazer isso? Veja, primeiro, a sociedade não tem informação de como funcionam os órgãos de proteção. Também os órgãos de atendimento. No Brasil, foi criado o Sistema Único de Assistência Social e é o Sistema Único de Assistência Social, que são aqueles que estão vinculados às secretarias de assistência social dos estados e municípios. Vamos trazer para Sergipe. Sergipe tem 75 municípios. Esses 75 municípios, com certeza, existem CRAs e CREAs, que são os Centros de Referência de Atendimento. Portanto, além do serviço de assistência, que é a porta de entrada, né, para um atendimento ou uma identificação desse tipo de crime, existe também a escola, que, aliás, a escola é uma das maiores... É um dos maiores equipamentos que é identificado esse tipo de crime. É na escola. E, além disso, existem as unidades básicas de saúde, que também é um dos espaços que se identifica esse tipo de crime. O que funciona com mais proximidade da comunidade no Brasil é o Conselho Tutelar. Então, a figura do Conselho Tutelar, ela vem a existir no Estatuto da Criança e do Adolescente como um desses órgãos também. Uhum. E quem é a figura do Conselho Tutelar? São pessoas que vivem na comunidade, São que eleitos? conhecem a comunidade, os seus problemas, as suas necessidades e as suas demandas, e são escolhidas pela comunidade. Por isso, são 5 pessoas, 5 conselheiros tutelares, né, de cada distrito. Nós temos hoje em Aracaju 6 distritos, e todos os municípios têm conselho tutelar implantado, no Brasil inteiro tem. Se funciona é outra questão, é outra discussão. Em Sergipe eles funcionam, né, com as suas necessidades, precariedades,
a ausência de apoio dos gestores municipais, muitas vezes. A gente está falando dos prefeitos, a gente está falando da importância de vereadores poderem acompanhar, né? E não só, né, pedir que essas pessoas que são conselhos tutelares contribuam, né, na sua votação expressiva, porque o conselheiro tutelar ele é escolhido através do voto da Sim. comunidade. Então, a gente sabe que existe uma discussão, uma polêmica com relação, né, Deturpação exatamente, desse processo. Mas Agora, existe Glícia, também a discussão, Henrique, é sobre a formação. Então, é importante que, né, o que a gente chama de sistema de garantia dos direitos, né? É nesse sistema de garantia de direitos, que é um guarda-chuva, que nós temos todos esses equipamentos. E temos aí também os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, nos municípios e nos estados. Especificamente em Sergipe, a gente já fez parte do Conselho Municipal de Aracaju, do Conselho Estadual também e do CONANDA a nível nacional. Então, existe toda uma organização onde você trabalha a regulamentação para que possa funcionar, né, a nível local, e aí a gente vem, né, lembrar que existe a municipalização das políticas públicas no Brasil, a descentralização e, portanto, a participação da sociedade de forma organizada e por entidades não governamentais que são aqueles que trabalham junto com o poder público, com as secretarias. Então, a comunidade muitas vezes não sabe disso. Você destaca com propriedade a importância, né, estratégica do Conselho Tutelar. Até porque os conselheiros titulares, eles vivem na comunidade, estão próximos, Exato. estão ali. Próximos não, eles estão inseridos na comunidade. Exatamente. Né? Então, o que é que um conselho pode... Quais as medidas que um conselho tutelar pode fazer diante de uma denúncia? Uma criança que se apresenta, né, com o seu representante legal, ou mesmo, veja bem, ou mesmo essa notícia chegue ao conselho tutelar por um terceiro, alguém que toma conhecimento daquele fato, o conselho tutelar precisa, in loco, verificar essa notícia. É dever de todos nós. Inclusive, a última lei, a lei da escuta, né, tem um dispositivo que diz que é responsabilidade de todos, podendo, inclusive, qualquer um de nós, sabendo, tendo notícia, ser responsabilizado criminalmente se não dermos essa informação, né? Que uma criança está correndo, tá em situação de risco, sobretudo quando a gente está falando aqui de violência sexual. E o conselho tutelar, quando a criança não vai até o conselho precisa ir até, né, onde a criança está, no seu domicílio ou em um outro espaço, né? E quando a gente fala, por exemplo, de exploração sexual, a gente está falando de um menino ou uma menina que pode estar, né, em uma casa de prostituição. Vamos supor o seguinte, que essa criança está sendo violentada, está sofrendo abuso no seio familiar. Da avó, no seio do familiar. padrasto, Isso foi de alguma denunciado no pessoa conselho. próxima. O conselheiro vai lá na casa, pergunta aos vizinhos, faz uma, Sim. né, faz uma perquirição e se convence que a denúncia é verdadeira. Ela tem indícios, pelo menos indícios fortes do que está ocorrendo. Eu pergunto, ela tem autoridade para separar essa criança desse abusador, do convívio familiar? Porque a gente sabe que o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 130, prevê a medida cautelar, uma ação, né, uma medida cautelar que se pede ao juiz para fazer essa separação, né, do convívio no mesmo ambiente, do agressor com a criança. Mas eu estou falando assim, extrajudicialmente, sem precisar ajuizar a ação, o conselheiro, ao fazer essa diligência e constatar, ele pode, independentemente da determinação judicial, fazer essa separação? Ele deve. Ele deve. Porque essa criança está em situação de risco. Então, normalmente o que eles fazem é tirar essa criança do seio familiar
e encaminhá-la a uma entidade de acolhimento. E aí eu abro aqui um parênteses para dizer que a gente ainda ouve as pessoas falarem orfanato. A palavra orfanato não existe mais. Então, elas são abrigadas, acolhidas, institucionalizadas. É, Em todos os mas em municípios tem, todos não? os municípios não tem. Mas veja bem, Em Aracaju, quando a onde é? gente tratou do reordenamento dos abrigos, foi possível que se fizessem alguns consórcios, ou seja, nos municípios menores, ser feito consórcio com outros municípios maiores e a criança está ali perto do seu território, da família. Porque a ideia não é que essa criança se afaste da família por completo. Mas não necessariamente levar para um abrigo. Pode ir Não, para ou a casa de um outro parente, exatamente. A né? primeira coisa a fazer é essa criança ficar, né, com a mãe, né, não havendo culpa ou responsabilidade da mãe, e de imediato a delegacia é acionada. Uhum. Mas essa criança também é encaminhada, né, para o atendimento de saúde. Falando de Aracaju, nós temos o CRAI, que é o Centro de Referência de Atendimento da Criança que é vítima de violência sexual, que funciona na maternidade Nossa Senhora de Lourdes e que foi criado, né, a partir de um recurso, né, de multas trabalhistas, né, numa grande mobilização e articulação entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho. Não foi uma ação de iniciativa do governo do Estado, que fique muito claro. Né? Embora isso viesse sendo cobrado por nós, enquanto militantes da infância, enquanto conselheiros, né? Mesmo no CONANDA, a gente sabe que nem todos os estados ainda, né, têm implantado e implementado como deve ser. Né? Por exemplo, Salvador não tem, Feira de Santana tem. É incrível, mas é verdade. Né? A forma como isso funciona, muitas vezes, é de uma forma inadequada. Né? Uhum. Por quê? Porque nesse espaço tem que ter o perito médico, né, do IML, tem que ter o serviço multidisciplinar, a equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, pedagogo, psiquiatra, e a delegacia tem que estar ali também. Por quê? Porque essa criança é atendida uma única vez, é feita uma única escuta. Né? Porque a gente tem uma outra questão, que é o sistema de justiça, onde nas comarcas não existem, muitas vezes, o juiz especializado para, né, Sergipe só tem Aracaju. conduzir aquele processo. Aracaju, mas a gente tem algumas varas em algumas comarcas que tem pelo menos mais de uma vara e a possibilidade de se trabalhar, né, especificamente com os crimes, né, praticados contra criança e adolescente. E uma grande preocupação que nós temos é exatamente que essa criança não tenha contato com o agressor. Porque, veja bem, e é preciso que se considere a primeira escuta dessa criança. Porque a criança que volta, se ela não teve um atendimento adequado, se ela não teve uma condição da família dar o suporte, que geralmente não tem, muitas vezes não tem, que é a condição socioeconômica, inclusive, se é de um município que dá menos importância a essa política de atendimento, a situação só se agrava. Né? Então, quando você fala de Aracaju, a gente tem uma realidade, Henrique Clay. Por quê? Porque a gente tem duas modalidades. A gente tem abrigos e tem casas-lares no município de Aracaju. Funcionam muito bem? Não, não funcionam muito bem. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, o abrigo Sorriso, lá no Santa Teresa. Né? São crianças menores, de 0 a 7 anos. Tem bebês que foram abusados. Tem meninos e meninas que foram abusados. Se você fizer um levantamento do histórico desses meninos e meninas que estão institucionalizados, a maioria sofreram um abuso. Não é só a negligência,
sabe? Não é só a violência física, né? Porque é preciso que a gente compreenda o conceito de abuso, né? Um adulto passar a mão em qualquer órgão de uma criança, né? Para satisfazer o seu desejo sexual, mesmo que não seja uma relação com penetração, Sim. né? É porque É muito a complicado, né? violência sexual não se configura necessariamente com violência. Há violência sexual sem violência. E aí é onde é mais difícil detectar, né? Porque não ficam marcas, a criança Você se refere a marcas físicas. físicas, não Sim, ficam marcas sim, físicas, sim. porque é sem violência. É com violência, só que É o tipo violência de violência violência é fixa, invisível, né? invisível. É Estou falando de violência invisível. Sim, física, sem violência sim, sim, física. sim. É, e aí é mais difícil detectar, inclusive é mais difícil de acreditar. Por isso que a orientação é sempre priorizar e acreditar na palavra da criança, Da vítima, da exatamente. vítima e da criança, do É. adolescente. Porque é muito complicado isso, né? É, é, como a advocacia, você é uma militante da advocacia há muitos anos, né? 35 anos. 35 anos, né? E dedicada a essa causa. Como a advocacia pode atuar ou atua nos casos de proteção à criança e adolescente? Já que a gente sabe que desde 2009, só em 2009 para cá, veja como a legislação está avançando, mas é coisa muito recente. Veja, gente, só em 2009 foi promulgada uma lei, né, que a lei dos crimes hediondos, que prevê que os crimes sexuais contra vulneráveis seja um crime de ação penal pública incondicionada, porque antes era ação penal privada, né? Isso muda muito, para quem é do direito Exatamente. sabe disso. Isso Exatamente. muda muito, porque é uma ação pública, portanto, a legitimidade, a legitimação da ação é do Ministério Público, né? Portanto, quando é ação penal privada, aquele que acionou pode receber pressão Que é o psicológica, que geralmente ocorria. geralmente pressão psicológica, ameaças de morte e desistia da ação. Hoje não, hoje é o Ministério Público o titular da ação. Isso avançou muito. Então, sendo o Ministério Público titular da ação penal, o que a advocacia pode exercer, né, no judiciário para a proteção à criança e adolescente? Bom, existe um dos maiores desafios, a meu ver, que é o desapego da literalidade da lei e a compreensão de quem é a figura mais importante nesse processo, ou seja, a criança, a vítima. E a partir daí, compreender o que na advocacia eu posso postular, requerer para proteger e garantir o direito dessa criança, desse adolescente, que não é somente o que está na lei. É também e, sobretudo, a exigência da aplicação das medidas de proteção. E dentro do processo, essas medidas de proteção, muitas vezes, elas são violadas. E pode atuar como assistência de acusação também, né? No Sim, processo criminal. E fundamental. nos processos Fundamental. cíveis. Sim, Os nas processos cíveis, as indenizações, indenizações. e, sobretudo, na exigência do poder público, Henrique Clay, de que essa criança e essa família sejam acompanhadas. Uhum. Não só acompanhadas psicologicamente, mas também com os recursos necessários para sua manutenção. E aí a gente vai falar, né, daquela menina onde a mãe e o pai, né, proporciona ou contribui para que ela tenha relações sexuais com alguém de um determinado poder econômico que paga por isso. E Uhum.
você se depara ainda com esses conceitos que são de que as pessoas, né, e aí eu diria homens e mulheres, né, lhe dizem que uma menina de 14 anos sabe o que está fazendo. Uhum. Então, são questões fundamentais, delicadíssimas, e que passam por essa mudança de concepção. A gente já teve, né, há mais de 30 anos, essa mudança de paradigma da situação irregular, que você tratava a criança pobre, né, e aplicava, né, o Código de Menores, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o paradigma da proteção integral, né, e da prioridade absoluta, onde você, né, tem que entender que criança e adolescente, como sujeito de direitos, né, tem o seu papel fundamental de protagonista, mas ele precisa ter também a garantia de que o universo de adultos, né, precisa respeitar os seus direitos, sobretudo por ser uma pessoa em fase de desenvolvimento, né, e peculiar condição, né, de desenvolvimento. Portanto, não há que se admitir, que se achar natural, né, a escolha de uma criança ou de um adolescente para satisfazer os seus interesses sexuais e, portanto, né, fazer uso do seu poder econômico, muitas vezes, né, em detrimento da fome e da miséria daquela família. Resumindo, para mim, é um cenário que você vê no norte do país, o tempo inteiro, mas não é só no norte do país. É o cenário que você vê também no estado de Sergipe. Né? Não sei se você lembra do caso que existiu aqui, né? Que trocaram, né, uma filha para casar com alguém em troca de um animal, né? De um cavalo, de um boi, não me lembro exatamente, era muito perto daqui, de Aracaju. Então, assim... Isso são casos de exploração sexual, né? Mas, porque tem o conteúdo veja, comercial, mas né? quando é a primeira vez que aquela menina vai, né, se Sim, relacionar com alguém, é um Então, abuso. Então, assim, há uma Você deu um confusão, exemplo né? bom, porque uma coisa assim, o gênero violência sexual contra criança e adolescente Exato. tem o abuso e a exploração. Qual a diferença? O abuso é quando Não há retorno financeiro, financeiro, não e a se paga por exploração isso. é quando se faz negócio, comercializa, exato, né? aquela criança e Aquela aquela criança. adolescente. Fora isso, é preciso que a gente compreenda também, né, que não são só as meninas, são também os meninos. E aí a gente vai entrar numa outra discussão, mas é preciso que a gente trabalhe, né, dialogando também, né, com as questões de gênero. Então, uma questão fundamental, e quando a gente fala da importância e do papel do Brasil nesse contexto do combate, né, que se diz combate, enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, a gente traz, né, em que situação o Brasil despertou para a importância de assumir essa pauta com compromisso, com responsabilidade. Foi exatamente pelo fato, né, das denúncias inúmeras, né, que se tinha da exploração sexual. E depois a gente vem trabalhar com o abuso também, né, que tinha sua conotação, sua importância, mas a exploração sexual, não sei se você lembra, o Rio Grande do Norte e o Ceará eram estados que batiam recorde de pacotes turísticos, né, que vinha de outros países para, né, além de tudo, para se ter relações sexuais com meninas, né, menores de idade. Não é à toa, não é por acaso que foi no Rio Grande do Norte que foi lançado o primeiro plano de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Nesse histórico, em 2008, o Brasil teve o 3º Congresso Mundial de enfrentamento à violência sexual, e aí você vê essa flor é fruto, né? Ela foi a vontade das crianças, foram as crianças que fizeram essa flor,
né? Então você vê a importância que já se dava, né? A dimensão, e que agora a gente está querendo, próximo ano vai ter o 3º Congresso Nacional, né? E o Brasil tem hoje apoio, inclusive, da Scheiden Rhodes, da Rainha Sílvia, né? E tem algumas entidades internacionais, Equipat Brasil, a Plan, o que a gente não conseguiu ainda no estado de Sergipe, né? Financiamento para fortalecer a mobilização, a articulação e a implantação de algumas políticas e capitaneadas também pela sociedade civil, a exemplo do que a gente fez recentemente, né? E eu falo de um grupo de pessoas que fazem parte de algumas entidades. No meu caso, eu represento o Instituto Brasileiro de Direito de Família em Sergipe, e que está na coordenação colegiada do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, que foi reativado, né? Ele existia num outro formato e foi reativado. E aí a gente tem essa agenda imensa, né? Que é uma agenda do mês de maio para a gente estar trabalhando a mobilização, além da agenda nacional e uma agenda interestadual, né? Bahia e Sergipe trabalhando juntos também. Gleice, eu sei, você é uma pessoa muito honesta, muito comprometida, muito combativa e por isso você galgou espaço nacional. Você foi conselheira federal, inclusive, da OAB. Na sua gestão. Com muita honra. E você representou, foi presidente nacional do Conselho Federal da OAB, da Comissão da Criança e Adolescente, e você representou por muitos anos Sim. a OAB Nacional, portanto a Advocacia Nacional no CONANDA. Sim. Né? CONANDA, que é o Conselho Nacional de Defesa da Criança e Adolescente, o órgão máximo, né, da estrutura. Deliberativo e formulador de políticas públicas. Deliberativo e formulador de políticas públicas. Então, você tem uma grande experiência, teve uma participação destacada, olha, e a participação é eleição. Você sempre foi eleita lá, né? Sempre foi escolhida para ser representante da sociedade civil, através da OAB, sempre, né? Participou com a sua participação. Com e agora, você é uma mulher engajada. Você está engajada em quais conselhos? Na verdade, eu estou, né, representando o IBDFAN Sergipe no Comitê Estadual e tenho participado das agendas do Comitê Nacional, mas sempre na representação do Comitê Estadual, mas as pessoas que estão na coordenação colegiada do Comitê Nacional sempre me demandam atividades. E na última Conferência Nacional agora, dos Direitos da Criança e do Adolescente, a 12ª conferência, nós tivemos uma representação, fizemos uma fala em um dos eixos, que foi o eixo de participação social, e acredito que em breve, este ano ainda, né, teremos uma participação num grande encontro que vai acontecer aqui no estado, ainda é embrionário, a gente está trabalhando junto com outras pessoas, mas que certamente que se eu puder contribuir e fazer com que, torcer para que venha a ser em Sergipe, tenha certeza que eu farei isso. Assim como foi em 2010, quando nós fizemos a primeira Assembleia Descentralizada do CONANDA em Sergipe. Eu assumi o CONANDA, né? Eu assumi no CONANDA como conselheira, ainda na gestão do ex-presidente, do eterno presidente César Brito. César Brito era presidente do Conselho, né, Federal da OAB, e de lá para cá eu fiquei na gestão de Marcos Vinícius, na gestão seguinte e até a última gestão de Felipe Santa Cruz. É isso. Só isso. Só isso. São quase 20 anos. Mas, Glícia, quais os meios de prevenção ou seja, nós estamos vendo que a legislação,
avançou demais. Da Constituição Federal para cá, a Sim, gente já viu que sim, avançou com demais, né? Em previsões de proteção à criança. Esse avanço foi um salto quântico. Mas, na prática, o avanço tem sido muito mais lento, não acompanha o avanço da Porque a legislação. É um execução processo é na histórico, é da execução, é, a questão da conscientização, conscientização, a quebra de cultura, né? sim, Inclusive sim, machista e tal. sim, Mas a gente tem os meios de repressão, que estão no Código Penal, até no Estatuto da Criança e Adolescente sim, também existe. sim. Mas quais os meios de prevenção? Como prevenir um abuso sexual? Ou seja, como identificar sinais que crianças estão sendo violentadas? Como abordar uma criança? Nós, advogados, como abordar uma criança? Vai a mãe e procura você, advogada, para uma assistência jurídica. Você vai ter que conversar com essa criança. Como nós, profissionais da advocacia, podemos abordar de forma adequada essa criança que está sendo violentada? Ou seja, são duas perguntas. Uma, os meios de proteção, de prevenção. E agora, uma vez violentada, você advogada, você advogado, foi procurado, vai precisar conversar com essa criança. Qual a forma adequada de abordar uma criança que já sofreu um trauma dessa natureza? Vou lhe dar uma resposta que muitos advogados e advogadas talvez não gostem, mas essa é a segunda resposta. A primeira da prevenção, eu queria alertar para a violência velada e silenciosa que são os abusos virtuais. Uhum. A gente não pode esquecer, né, que além do abuso, né, e da exploração sexual física presencial no contato com o violador do direito, né, dessa criança, o crime, né, se é praticado, né, nesse contato, nós precisamos lembrar também dos crimes virtuais. Essa é uma discussão que o Brasil começa a ter uma preocupação muito grande, até pelos diagnósticos. A Cifernet, recentemente, apresentou um diagnóstico, né? São dados importantíssimos, e aí eu acho que é importante essa conversa com esses meios de, né, essas entidades que trabalham especificamente com a tecnologia e com as redes sociais para se discutir a prevenção. E uma outra, Unicef também tem relatórios recentes, e uma forma de você trabalhar a prevenção é não facilitar esse acesso à internet de crianças e adolescentes, que muitas vezes é a porta de entrada, né, para que esse abuso aconteça em Pedofilia, seguida. né? O problema é que muitas vezes se utiliza a palavra pedófilo, né, como sendo a mesma coisa que abusador ou explorador sexual, e não é. Qual a A diferença? pedofilia é uma doença. E muitos pedófilos, inclusive, conseguem admitir que praticaram ou praticam a pedofilia. E aquele que pratica o abuso e a exploração sexual, Henrique Clay, ele tem uma certa diferença do ponto de vista da prática do crime, e ele não vai se desvencilhar, ele não vai conseguir, certo? Desconfigurar, descaracterizar, né, aquilo que a lei prevê, e até para ser aplicada como a pena. Agora você colocou uma questão muito interessante que eu quero É aprofundar. muito grave Peraí, mas isso. eu quero As aprofundar. pessoas precisam, Você faz uma né? diferença, Porque o criminalista ele vai e trata dessa forma. Às vezes eu fico eu vou observando. até anotar aqui o que Às você vezes eu falou. fico observando porque uma coisa é você advogar. Não dá para advogar nos crimes praticados contra crianças e adolescentes sem que você compreenda alguns conceitos. Entende?
sem que você compreenda os danos, as consequências e as formas de prevenção. Porque não é a mesma coisa. Você fez um corte interessante, eu quero aprofundar isso um pouquinho. Vamos lá, você diferencia o pedófilo do abusador. Sim, é diferente. O pedófilo, ele não abusa? E outra, ele porque você disse, pratica não, você disse, ele abusa, claro, mas o pedófilo, ele tem uma doença e... Ele pratica um outro tipo de ato que está dentro, né, das características do abuso. Certo. Aí você diz assim, o pedófilo, ele é um doente. O pedófilo não é uma pessoa normal. Sim, claro. E o abusador? Porque eu fico a pensar assim, uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança, que estupra uma criança, que faz atos libidinosos com a criança, não pode ser normal. Ela tem algum transtorno psicológico. Mas não necessariamente ele é um pedófilo. Sim, não é um pedófilo. Não sempre mas ele ele também é um pedófilo. sofre uma doença de transtorno mental. Vou lhe dizer. É um psicopata, é alguma coisa. Ou ele mas... sofreu o abuso. Sim. Também. Essa é uma grande discussão. Essa é uma discussão. Por isso que alguns falam da importância de tratar o abusador. O Brasil ainda não faz essa discussão com muita propriedade, eu digo, com muita, com muita frequência sobre tratar, né, do abusador. Porque, veja bem, o abusador abusou, vai preso, e aí? No sistema penitenciário. Né? Ou na unidade socioeducativa, se ele é um adolescente com mais de 16 anos. Ele é cuidado, é tratado para que ele não reincida quando saia? Muitas vezes não. Pratica o ato criminoso mais de uma vez. A legislação faz diferença entre pedófilo e abusador? Esse é um problema que eu acho que a legislação precisa ser mais clara, né? Porque o Estatuto vem, faz uma alteração, fala na pedofilia, no pedófilo, mas essa ainda é uma discussão que a gente faz muito, não só no comitê, mas nos meios de discussão, de debate, de pesquisa nesse sentido, e que eu acho que a gente precisava trabalhar, e aí é quando eu falo da importância da gente não ouvir, né, e não ficar, né, atento ou preso só à escuta do profissional do direito e ouvir o profissional da saúde. Porque muitas vezes a resposta, quem vai dar a gente, Henrique Ley, é o profissional da saúde. Eu acho, inclusive, que apesar de trabalhar, e vem para a segunda resposta sua, que eu acho que é importante falar disso nesse momento, nós não somos preparados para ouvir crianças que sofrem violência. Nós, advogados. Nós não somos. Nós não somos. E incorre em erro, né, o profissional do direito, e aí a gente vê nos grandes, né, equívocos cometidos pelo sistema de justiça. Quando um promotor faz um questionamento numa audiência, né, ou um juiz, eu estou falando, né, que acontece de fato. Ou numa delegacia. Não tem uma habilidade ou numa delegacia. ou a sensibilidade necessária não para sabe abordar. nem como são feitas, como devem ser feitas as perguntas àquela criança e adolescente. Quem é o profissional habilitado, capacitado e apropriado para questionar? É o psicólogo, né, aquele técnico que fez a formação para isso. Para isso. Porque tem que ter formação. Então, eu não acho, e é temerário, inclusive, colegas nossos, né, e colegas, né, que acham que tem a habilidade, intelectualidade, que não é até o porque caso. A linguagem essa criança não vai entender. É completamente então, diferente. não é apropriado. Então, essa atividade, essa ação, nesses casos delicados... Tem que ser encaminhado. Tem que ser multidisciplinar. Exatamente, mas não dentro dos escritórios de advocacia. Também deixo isso muito claro. Um escritório de advocacia não é... no escritório de advocacia. Um escritório de advocacia
não é um serviço de assistência para atendimento de criança e adolescente. Muito importante você dizer isso. O equipamento próprio adequado para fazer esse serviço de atendimento, independente da condição socioeconômica dessa criança, desse adolescente, é o serviço público. É o serviço público. Nós precisamos entender isso. Mas nós onde? de classe... Serviço público, onde? No município. Sim, mas onde ela vive. Qual o departamento? Qual o órgão? As delegacias hoje especializadas, elas têm uma equipe multidisciplinar. O serviço de saúde que faz o atendimento tem uma equipe multidisciplinar. A criança se sentiria mais acolhida, mais à vontade numa delegacia do que no escritório de advocacia? Olhe, mas não nenhuma coisa nem outra. Não vai se sentir em lugar nenhum. É porque uma conversa com uma Não criança vai dessa, sentir... eu presumo, né? Estou perguntando a quem trabalha há 35 anos e com isso. eu estou... Eu presumo que seja numa sala reservada, uma sala apropriada. Apropriada, reservada, que a criança se sinta protegida, se sinta à vontade. E a lei prevê como deve ser, né? Inclusive os critérios são se esse definidos. Escritório de advocacia, vamos supor que um colega resolva fazer um escritório de advocacia apenas especializado para este caso. Para atender a classe mais favorecida economicamente. E aí faz um ambiente, né? Nós não temos isso, mas tem um ambiente eu não sei, né? especificado para isso. Aí não teria problema, no caso. Eu espero que não tenha, porque se tiver, tá errado. Tá errado. Tá mesmo errado. Deixando o escritório, tá errado. E aí você está dando um tratamento diferenciado a uma criança que sofre o mesmo dano, a mesma dor, o mesmo sentimento, porque cada uma tem o seu sentimento, a dimensão do sentimento de cada ser humano é diferente, mas é a dor. Esse atendimento de uma pode criança ser feito pobre. numa ONG? Se for um órgão que está preparado, que tem formação para esse atendimento, sim. Um centro de defesa, os SEDECAS, por exemplo, que fazem parceria. Isso chama-se cogestão, né? É quando o órgão público não tem o equipamento adequado e faz o pacto, né? O convênio, né? Existem, inclusive, editais, que são editais do Fundo da Infância, que são editais nessa linha de financiamento, né? Para firmar essa parceria do município com essas entidades não governamentais, que também são pessoas que trabalham com as pautas da medida socioeducativa e meio aberto, que prestam esse serviço. Entende? Porque tem municípios que não têm funcionário suficiente, não tem o serviço, não tem como fazer faz parcerias com não governamentais, mas isso é um serviço público. Isso não é um serviço de iniciativa privada, não pode ser mercantilizado, porque isso é responsabilidade do Estado, Henrique, isso me preocupa muito. Eu queria deixar esse alerta aqui, inclusive. Sabe? Acho que a gente trabalhou, né, inclusive no Conselho Federal, com aquela preocupação, e você sabe, o meu posicionamento sempre foi esse no Conselho Federal, quando estava se aprovando a regulamentação da OAB. Da OAB, quando estava se aprovando a regulamentação sobre essa possibilidade de divulgar os serviços, o advogado poder fazer essa divulgação nas redes sociais, você sabe, sempre sob o meu posicionamento. Né? Eu acho que, para mim, a advocacia é muito mais uma missão, né, do que um mercado de trabalho onde eu possa ter a minha promoção financeira, digamos. Acho que todo mundo tem que ganhar os seus honorários, tem que cobrar pelo seu serviço, mas uma criança que é vítima de violência sexual, ela tem que ser atendida por psicólogos especializados, psicopedagogos especializados e não por advogados e advogadas. Agora, se é um advogado, uma advogada que está fazendo esse tipo de trabalho, certamente ele deve ter deixado a advocacia.
Ou então é um gênio, né, que deve Uhum. estar sabendo tudo. Eu prefiro me ater à militância, de discutir as políticas, de trabalhar com as pautas, porque acho que eu não teria essa capacidade, de fazer o atendimento da criança. Porque existem profissionais para isso. Para isso, Que é preparado diferente para da isso. gente fazer o curso de formação Uhum. para compreender a política Sim. e trabalhar com a política de atendimento. Isso é outra coisa, né? Ô, Glícia, a gente sabe, e isso é um dos obstáculos, é que no litígio, no processo de família, divórcio, separação, há naquele litígio fundado na alienação parental, Um né? horror. É um horror isso aí, né? Veja, às vezes a ou mãe, o pai forja, né, que o outro está abusando da criança para ficar com a guarda do filho. Acontece muito isso. Parece mentira, mas acontece. E às vezes é verdade. Aí é tênue. Como se chegar à verdade enquanto isso a criança sofrendo dentro Sendo usada, né? sendo Como usada moeda dentro de de uma troca. guerra, e olha o trauma psicológico disso, né? Com quem efetivamente ficar? Às vezes a decisão do juiz aí é de uma responsabilidade tremenda. Ah, se disser que se o juiz entende que foi uma falácia, foi falso, se trata de uma acusação falsa, e na verdade é o abusador, e deixa a criança com a guarda com o abusador. Veja que gravidade isso. Exatamente. Ou então, né, é você privar o pai ou a mãe do seu filho por acreditar, né, que ele abusou quando de fato não abusou. Isso tem acontecido todos os dias nos fóruns no Brasil inteiro. Essa questão do litígio fundado na alienação parental. Primeiro eu quero lhe dizer que eu sou contra a lei de alienação parental. Uhum. Esse posicionamento nosso não é surpresa, porque enquanto conselheira do Conanda, foi assim que eu me posicionei, isso já faz inclusive um tempo. O Conanda emitiu uma nota pública, inclusive opinando pela revogação lá na comissão da Câmara dos Deputados. Eu fui para a Câmara dos Deputados representando o Conselho Federal da OAB pela Comissão Nacional e pelo Conanda, e lá me posicionei dessa forma, por essas razões que você coloca, mas não só por isso, por entender que o Estatuto da Criança e do Adolescente já tem dispositivos suficientes para garantir a proteção. O que a gente percebe é a dificuldade de se utilizar o Estatuto da Criança, né? Sobretudo para aqueles que trabalham com direito de família. Sobretudo isso. Agora, na reforma do Código Civil, Que não deveria ser, né? eu fiz parte de um grupo de trabalho, e aí, quando você diz a nível nacional, eu fiz parte de um grupo de trabalho do IBDCRIA, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu também sou associada do IBDCRIA, junto com alguns colegas, juízes lá de São Paulo, né, do Eduardo, que é uma sumidade, para mim é uma referência a nível nacional, e nós encaminhamos algumas propostas no Código Civil, algumas propostas lá para a reforma, que eram exatamente para garantir a redação do que está no Estatuto, já que iam colocar no Código Civil. Mas, por sua vez, o meu instituto, o IBDFAM, que eu faço parte, mais Berenice e Adélia, pessoa que para mim são duas referências, claro, além de a Para Cássia, todos nós, né? uma amiga que eu Uhum. considero muito, eu também fui muito clara e me posicionei contrária ao que elas propuseram, no caso o IBDFAM propôs lá no Código Civil. E, por sua vez, faço parte de um grupo de trabalho a nível nacional, e participei de algumas, né, lives, alguns eventos, que é exatamente das mães que foram vítimas e são vítimas da LAP.
Por isso que você está dizendo, por essa razão. Mães que Traduza foram para quem, afastadas. traduza para quem está nos Pois assistindo. é, mães que foram afastadas do filho, né, ou da filha, por força da alegação da alienação parental do pai. LAP. LAP. E, portanto, a revogação da LAP já deveria ter acontecido. Quando você busca o histórico de Garden, né, Garden não é essa pessoa tão elogiada por aqueles que defendem a alienação parental. Basta que se pesquise. Né? Hoje, Márcia Tibur faz, inclusive no Instagram dela, algumas lives, semana passada teve uma recente, onde está se levantando um apanhado de documentos, inclusive, sobre quem foi Garden, né? Quem é a figura de Garden, e que o Brasil adota como sendo, né, uma pessoa que faz, né, trouxe um grande benefício criando a alienação parental como um instituto que sequer é considerado, né, como o próprio serviço de saúde não considera, né, como sendo algo de maior importância. E o que a gente esquece, Henrique Clay, é que a criança está ali, né, sofrendo várias violências, sendo revitimizada a todo instante. Pelo pai, né, pelo afastamento da mãe. A gente sabe que funciona também o machismo em torno disso. E tem uma outra questão que as mães alegam e que, de certa forma, elas não deixam de ter razão, é como é lapidado o patrimônio dessas mães em busca do seu filho. Ou como elas perdem, né, nesses processos por não ter o poder econômico. E como muitas vezes elas são objeto, né, de vingança desses homens, né, porque não se submeteram de alguma forma. E aí volta a questão do machismo. Uhum. A questão do machismo, né, em algumas situações eu traria a questão do racismo, e é muito preocupante. Sabe, eu acho que nós, operadores do direito, temos um apego extremo a leis e à literalidade das leis. A epistemologia do direito, sabe, precisa ser relembrada constantemente por nós que gostamos muito de legislação, mas nós nos afastamos muito dos princípios, né? Dos princípios, dos saberes, dos conceitos, né? E, sobretudo, da humanização do processo. Eu não estou aqui dizendo que os pais não têm direito, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, diante do que você traz, do que você coloca, é a minha preocupação com o processo, e muitas vezes eu advogo em direito de família, o processo se torna, não é, uma lide, um conflito, uma disputa entre pessoas adultas que o que menos importa é a criança. E muitas vezes, nesses processos, eu peço para a criança ser ouvida. Que acaba sendo um retrocesso. Né? Exatamente. Retrocesso. Antes de 88, da Constituição, a criança era sempre relegada. Ela volta a ser segundo, objeto. terceiro, volta a ser objeto e não sujeito de direito. E não prioridade máxima, né? Como deve ser. Glícia, um papo interessantíssimo, esclarecedor. Estamos chegando ao final. Eu queria saber o seguinte, Glícia, esse é o mês da campanha Faça Bonito. Nós estamos hoje, dia 13 de maio. Dia 18 de maio é o dia. A gente já sabe porque o dia, disse aqui no início do podcast, por causa do assassinato de Araceli, de 1973. Isso. A lei de 9.970, instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e a exploração sexual de criança e adolescente. E, portanto, você, como sempre, à frente, engajada a esta campanha. Fale um pouco sobre ela para a gente encerrar com chave de ouro. Primeiro eu quero lhe dar o botãozinho do Faça Bonito, que é a florzinha, obrigado, né, que tem uma simbologia muito fundamental para a gente. Essa flor significa muito, significa a vida de todas as crianças e adolescentes brasileiras. E elas precisam ser lembradas com prioridade, né? E a gente precisa trabalhar, de fato, a prevenção.
Então, a gente tem uma agenda, desde que aconteceu sábado, uma conversa com as crianças lá nas Mangabeiras, né? A gente vai ter um seminário interestadual, e é aquela parceria de Bahia e Sergipe, 8, 9 e 10 em Salvador. Eu estarei indo no dia 9 e 10 para Salvador. No dia 8 tem um seminário do IBDFAN, junto com o comitê, onde nós teremos a fala de uma profissional de Portugal que trabalha com a pauta do acolhimento institucional, vai ser telepresencial, e também aqui, né, de uma querida amiga, que é Silvana do Monte, também do IBDFAN, que trabalha com a pauta da adoção, e outras personalidades, pessoas que também trabalham com o Ministério Público, doutora Thalita, e vai trabalhar com o acolhimento institucional e a violência sexual de crianças e adolescentes, inclusive, né, que são acolhidas, né, e como funciona esse fluxo, não só do atendimento, mas o que acontece. Vai ter no dia 11 de maio uma roda de conversa na Pio Décimo, na Faculdade Pio Décimo, a do dia 8 é na Universidade Tiradentes, que vai ser uma roda de conversa no dia 11, não, dia 11 pela manhã vai ser em Lagarto, e aí a gente vai estar lá na Caritas. No dia 13, 14, 15 e 16 de maio, o intercâmbio do Comitê Nacional em Brasília, que vai ter uma audiência pública com a entrega do prêmio do Comitê Nacional, né, que é um prêmio que eu já recebi com muita honra. Eu recebi esse prêmio do Comitê Nacional há uns 2 anos atrás, e vai ter entregue. Esse ano tem a novidade de ser entregue também a um parlamentar. No dia 17 vai ter uma audiência pública na Câmara de Vereadores, desde já, né? Eu já o convido, é uma audiência pública capitaneada pela vereadora Sônia Meire, que é uma grande parceira, assim como outros parlamentares também são, né, da infância e do Comitê Nacional. Teremos uma blitz no dia 18 de maio, no Shopping Jardins, à tarde, e de manhã na Farolândia, que também é parceiro da gente, os dois shoppings. A gente fez no Carnaval no Shopping Rio Mar, um evento na Secretaria Estadual de Saúde também, que vai ser no Arco da Orla. Esse vai ser o evento da Secretaria de Saúde, que com certeza trabalha a prevenção. Dia 21, a roda de conversa, que é prevenção e violência sexual e o trabalho infantil no TRT, né, conduzido por Dr. Tennyson. E, por último, nós teremos uma roda de conversa à noite na Pio Décimo. A comissão de pessoas com deficiência, Carla vai estar lá com a gente, né, junto com a doutora Ana Galgani. Pessoas com crianças e adolescentes com deficiência que sofrem violência sexual. Dia 22, nós teremos um teatro, no Teatro Ateneu, um projeto Faça Bonito, do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, que tem trabalhado essa pauta na escola. Dia 24, a mesa redonda no Ministério Público, Coordenadoria da Infância. E no dia 28 de maio, uma oficina lá no 17 de março, com os conselheiros tutelares dos 1º e 6º distrito. E, por fim, um seminário no dia 29, Pontes para a Não Violência, da Secretaria de Estado de Educação. Talvez tenhamos uma outra agenda da Coordenadoria da Infância e Tribunal de Justiça, que eu estou aguardando aí com a doutora Iraci, que hoje nós conversamos. Enfim, Tá vendo? é A isso. militância A é militância. combativa, proativa e dinâmica. Parabéns, É uma Glícia. equipe, não sou Sim, eu claro, sozinha, claro, né? claro. Mas você Temos a sempre coordenação engajada, há colegiada. 35 anos, advogada, que honra a advocacia de Sergipe, uma Mais de 20 baluarte, na UAB. mais de 20 na OAB, já foi conselheira seccional, conselheira federal, já foi Da Caixa. foi presidente da Caixa de Assistência, foi presidente nacional da Comissão de Direito da Criança e Adolescente do Conselho Federal da OAB. Glícia é uma referência, quem conhece, quem acompanha Sergipe, todos conhecem, é Glícia Salmeron, uma pessoa comprometida, pessoa séria, competente, que
dar a sua energia, o seu conhecimento para essa causa. Muito obrigado, Glícia. Muito obrigado por você ter participado desse podcast. Foi muito legal. Eu Valeu. que agradeço. Valeu. Abração. Obrigada. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui de novo com um podcast. Muito obrigado. Se você gostou, você aperta o sininho para receber notificação, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos e amigas. Um abraço!